Fala aí, rapaziada. Eu sou Luiz Alexandre, em tradução livre, o grande guerreiro da luz. E lhes pergunto, onde estão vossos corações hoje? Bom, o vídeo de hoje é sobre um assunto que eu amo, é talvez o assunto que eu mais gosto de falar a respeito. E eu vou revelar aqui, eu vou desmascarar os verdadeiros negacionistas, os ateus. Quem nega Deus é o verdadeiro negacionista. Eu vou aprofundar nisso aí, mas eu não estou sendo figurativo, estou sendo literal, porque a existência de Deus está comprovada cientificamente, tá? É incontestável, uma verdade científica já completamente inquestionável. Nós vamos chegar lá. Mas é muito irônico quanto que normalmente quem acusa o outro de negacionista são os materialistas, são os ateus, né? Percebam isso. Eles sempre acusam os outros do que eles verdadeiramente são. Eles não enxergam uma verdade que está às claras desde talvez a década de 60, 50, 60 e simplesmente apontam um dedo e você é negacionista, você não acredita na ciência, você não toma vacina, blá, blá, blá. Você toma cloroquina, blá, blá. Enfim, vamos hoje revelar por que eles são os verdadeiros negacionistas, ou negacionistas, perdão. Isso com raciocínio digno da primeira série. Primeira série, hein? Coisa mais simples do mundo é desmascarar o negacionismo de um ateu. Então, para chegar nesta singela conclusão, vou utilizar 3 situações hipotéticas aqui para visualização. A primeira delas, vamos imaginar que você esteja pilotando um avião e sobrevoando uma ilha aparentemente deserta, quando na praia você consegue enxergar, se depara com uma sinalização ali que parece estar escrito SOS. Você bate o olho e opa, o que está ali? Tem alguma coisa escrita ali, parece? Quem escreveu aquilo? Alguém deve ter escrito, né? Alguém deve estar precisando de socorro. Mas quem será que está ali? Então, quando a gente pergunta quem fez algo, a gente pressupõe, né, que alguém fez alguma coisa e por isso vamos buscar o autor, a inteligência por trás daquela mensagem. Vamos para uma segunda situação hipotética. Suponha que você esteja construindo uma casa e comece a escavar um pedaço do terreno e nessa escavação você se depara ali com alguma coisa que lhe lembra umas pinturas rupestres. Primeiro você vê ali algo que parece indefinido, mas que pode ter uma figura de um ser humano, mas você continua escavando e ao lado você vê um desenho de algo que te lembra um búfalo. E aí você consegue associar a primeira figura com essa segunda, que parece que aquele primeiro parecia um ser humano que estava aparentemente caçando esse búfalo. Daí você se questiona, quem desenhou isso aqui? Alguém deve ter desenhado, né? Não deve ter sido parecido aqui por processos químicos de temperatura, pressão e alguma substância que pingou aqui por coincidência e formou esses desenhos. Alguém deve ter desenhado isso. Vamos investigar quem desenhou essas pinturas. Deve ter sido nossos antepassados, né? Provável. E a terceira situação hipotética, um pouco mais viajada, mas eu acho muito interessante, porque faz um gancho legal na conclusão. Suponha que você esteja
tripulando a primeira expedição para Marte. Que o homem pisará em Marte pela primeira vez e você está lá nessa nave. Chegando em Marte, você, na sua missão de exploração, você se depara com algo que lembra, em nossa cultura, com um livro. Parece ter páginas, uma capa, e você vai virando, tem páginas, e nessas páginas tem coisas que parecem símbolos, que você não entende nada que está ali, mas dá para perceber que ele contém uma mensagem. Você vai se perguntar, quem escreveu isso aqui que me parece um livro? Será que é um marciano que escreveu isso aqui? Um alienígena? É uma linguagem, eu não conheço essa linguagem. Vamos investigar quem escreveu. Né? Isso são conclusões assim, parecem muito ridículas, né? Coisas que eu não preciso nem argumentar que por trás dessas manifestações existem claramente um autor inteligente, né? Uma figura inteligente, porque você reconhece num efeito inteligente aquela causa inteligente. E por incrível que pareça, eu acho isso tão assim, mind-blowing, como que a 99,9% da população mundial ainda não se deu conta de que alguém necessariamente escreveu o DNA. Quando a gente se depara com o DNA e vê toda a sua capacidade de programação, toda a sua capacidade de controlar cada aspecto do seu corpo, durante todas as fases da sua vida, que idade você vai começar a produzir tal ou qual hormônio, velocidade do crescimento do seu cabelo, da sua unha, isso inclusive em tempo real, reagindo com as informações que seu corpo recebe em tempo real. É simplesmente a maior tem a maior capacidade de processamento que a gente já se deparou, aliado ao fato de que consegue controlar uma matéria orgânica, algo que nós humanos jamais conseguimos fazer. O DNA é um código que contém toda a informação da vida. E alguém escreveu esse código. Isso é uma lógica de primeira série. Quem nega que o DNA foi escrito por alguém deveria retornar lá para o pré. Nem a primeira série está aprovado. Nem na primeira série está aprovado. E se um raciocínio de primeira série não te convence, que tal ler um tratado a respeito do assunto? É um tratado que chama Assinatura na Célula, do Stephen C. Meyer. Aqui ele dá, deixa eu te falar aqui, são basicamente 600 páginas que delineia assim, por A mais B, assim, destrincha todos os argumentos contrários a uma coisa que eu nem basta meia página, meia linha para você refutar um argumento de que o DNA foi escrito aleatoriamente. Só o verbo escrever, né, já não suporta um sujeito não inteligente. Mas esse cientista aqui, ele escreveu 600 páginas sobre o assunto. E eu vou só apresentar uma informação que ele traz nesse livro, que para quem entende um pouco sobre estatística, bastará para entender a magnitude do estudo que ele fez. Olha, ele apresenta aqui um estudo de um cientista colega dele, que chegou a estonteante conclusão que a possibilidade de você encontrar uma
proteína funcional solta no universo, de forma aleatória, é simplesmente uma em 10 elevado a 164. 164. Eu não sei nem como expressar o tamanho dessa grandeza aqui, o quão minúscula é essa possibilidade, né? Isso para encontrar uma molécula proteica, né? Uma proteína funcional, da mais simples possível, com 150 aminoácidos, que é uma das menores proteínas funcionais que vai existir no nosso corpo, de forma aleatória, de se produzir aleatoriamente uma proteína dessa magnitude. Só que isso vai muito além, né? Porque para você ter um ser vivo, uma célula funcional, não basta uma proteína. É necessário uma infinitude, algo que também não cabe na nossa consciência, de interações proteicas e funções proteicas que fogem completamente da possibilidade de se tornar algo aleatório. É impossível, simplesmente impossível. Tá? Além do que, tem esse detalhe, que dentre as proteínas que podem ser formadas com 150 aminoácidos, a grande maioria delas não são estáveis, elas se dissolvem, desintegram naturalmente, sem qualquer tipo de função. Se nosso corpo tivesse sido formado através de processos aleatórios, o mínimo que se deveria esperar é a gente produzisse milhares e milhares, a maioria dessas proteínas simplesmente se desintegrasse de forma aleatória e algumas ali produziriam algumas funções. Não, a gente não observa isso de forma alguma, de forma absoluta. Todas as proteínas que o corpo produz têm funções específicas e bem programadas e são ativadas conforme a informação que o corpo recebe. Bom, acho que por hoje é informação suficiente, mas gravem aí, os verdadeiros negacionistas são os ateus.